Olá, meus amigos do Expresso Conservador, estamos juntos novamente aqui para mais um vídeo, mais uma vez para falarmos sobre as caquinhas que a imprensa faz. Dessa vez invadiram novamente a privacidade aí de pessoas do alto escalão do governo, publicaram conversa particular, conversa reservada do general Augusto Heleno com o ministro Paulo Guedes e com o general Eduardo Ramos, em que ele fala que não se pode, não podemos mais aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo, se referindo ao Congresso. Congresso esse que nós vemos todos os dias chantageando o presidente e temos que assistir passivamente, infelizmente. Temos que aceitar que eles podem fazer aquilo, que é o papel deles como legisladores, que tem um orçamento impositivo, há leis que permitem que eles façam esse tipo de chantagem com o governo. O general Heleno não mentiu em nenhuma de suas palavras, externou sua opinião completa no seu Twitter. Quem puder acessar, acesse o Twitter dele, leia tudo que ele está falando lá. Ele não mentiu, não disse que é a opinião dele, que não foi conversado nada antes com o presidente, que não foi conversado nada antes com o general Eduardo Ramos, nem com o ministro Paulo Guedes. Fica claro que a imprensa tem um grande objetivo: destruir o governo. E eu tenho dito que a imprensa tem sido o grande entrave do Brasil. A imprensa tem trabalhado justamente para deixar o Brasil cada vez pior, porque eles perderam a mamata deles, eles perderam o dinheiro, perderam os financiamentos do governo, então eles têm que contra-atacar de algum modo, e fazem isso tentando jogar um contra o outro no governo, vazando conversas reservadas, porque uma coisa é a pessoa ser uma pessoa pública, como é uma pessoa de vida pública, o general Augusto Heleno, o ministro Paulo Guedes, o general Eduardo Ramos. Outra coisa é você ser uma pessoa que não tem privacidade nenhuma. E é isso que a imprensa está fazendo, está cerceando totalmente a privacidade das pessoas. Eles não têm o direito mais de conversar reservadamente, eles não têm mais o direito de expor seus pensamentos uns aos outros, porque correm o risco de ter as suas conversas roubadas. Como os hackers roubaram conversas de autoridades do Brasil e entregaram o jornalista, sob o comando do jornalista, o pseudo-jornalista Verdevaldo, e acabaram fazendo um escândalo, uma tempestade em um copo d'água, porque não se encontrou crime algum por parte das autoridades que foram hackeadas. Cabe lembrar que eles fizeram a tal da Vaza Jato, dizendo que havia mais de 30 mil páginas para serem publicadas de conversas de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol. Cadê? Estamos esperando as notícias bombásticas, as declarações, os crimes cometidos pelo Deltan Dallagnol, pelo ministro Sérgio Moro. Estamos esperando. Cadê? Não existe, sabe por quê? É mentira. Eles querem usar só factoides para tentar minar a popularidade do governo. O único e exclusivo interesse deles é minar a popularidade do governo, que cresce a cada dia, porque a economia melhora. Com isso, a popularidade do governo obviamente vai crescer, porque tem mais empregos, tem mais renda, as pessoas podem gastar mais, podem comprar mais, movimento comércio, o empresário fica satisfeito, o consumidor fica satisfeito, a população no geral está mais satisfeita. Aí eles tentam fazer esse tipo de intriga. Agora, o alvo principal deles, além desse vazamento de uma conversa reservada do general Augusto Heleno, junto com o Paulo Guedes e com o general Eduardo Ramos, o alvo principal deles está sendo Paulo Guedes. Se você der um pulinho no UOL, por exemplo, eu sempre passo para ver as chamadas de notícias, vocês vão ver que eles estão atacando Paulo Guedes, dizendo que Bolsonaro deu um prazo de validade para Paulo Guedes, que o prazo de validade de Paulo Guedes expira em julho, que se a economia não estiver reaquecida com um crescimento robusto,
que ele vai esvaziar os poderes de Paulo Guedes, que já disse que não fica se perder os poderes de super-ministro, como eles colocam. Então vejam que eles tentaram, a princípio, tentaram jogar Mourão contra Bolsonaro. Não conseguiram. Tentaram jogar Sérgio Moro contra Bolsonaro. Não conseguiram. Agora tentam Paulo Guedes. E não tentaram Sérgio Moro uma vez só. Eles tentaram mais de uma vez jogar o ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro. Criam factoides, inventam mentiras. Vemos aí nessa CPMI da fake news que o que a oposição acusava o presidente de fazer era o que eles faziam: os disparos em massa, a jornalista com notícias mentirosas, fake news. Nenhum dos documentos por ela apresentado contrariam o que Hans River falou no seu depoimento ao Ministério Público Federal e à CPMI. Não contrariam, apenas corroboram o que ele disse. Criou-se um estardalhaço, fizeram um juízo de valor sobre as declarações de Hans River, mas que a cada dia que passa com o andamento da CPMI, das fake news, vem mostrando que ele estava falando a verdade, que ele não mentiu. Se houve oferecimento de sexo em troca de um furo de reportagem contra o Bolsonaro, vai ficar a palavra de um contra o outro. Não podemos desacreditar nele, nem podemos acreditar nela. Então vai ficar a palavra de um contra o outro, porque se não há registro do fato em conversa, seja por WhatsApp, seja por áudio ou alguma coisa do gênero, não podemos acreditar 100% nele, apesar de eu estar propenso a acreditar mais nele do que nela. E não podemos acreditar nela 100%, porque ela está negando, dizendo que não. Mas ela também não tem provas de que não fez. Então vai ficar a palavra de um contra o outro. E através disso eles tentam minar a todo momento as forças do governo. Eles sabem que derrubando Paulo Guedes ou derrubando Sérgio Moro, que eles vão sim esvaziar a força do governo, vão diminuir o impacto que o governo tem na sociedade. Essa declaração de que foi vazada aí pelo general Augusto Heleno, de que os congressistas chantageiam Bolsonaro, chantageiam o governo, é a mais pura realidade. Apresenta-se projetos bons para o Brasil, que vão fazer o Brasil crescer, mas eles só votam se liberar a emenda parlamentar. Olha, eu voto, isso aqui é bom, mas só se você liberar aí 2 milhões de emenda parlamentar. É chantagem, não tem outro nome, é chantagem. Por isso que eu sou a favor de uma nova Constituição, de um novo sistema de governo. Não, já falei aqui, vou repetir, sou monarquista, sou a favor de uma monarquia, que a monarquia volte no Brasil, uma monarquia parlamentarista, e que o primeiro-ministro, juntamente com o imperador, governem o Brasil de maneira certa, de maneira justa, e que nós brasileiros aprendamos a votar, porque está mais do que claro, mais do que demonstrado, que nós não sabemos votar. Não fosse isso, Rodrigo Maia não estaria reeleito, Davi Alcolumbre não estaria lá no Congresso, outros parlamentares como Rui Falcão, quem mais? A Maria do Rosário, Jandira Fegali, não estariam eleitos. Benedita da Silva, não estariam eleitos. Por que estão eleitos? Porque não sabemos votar, infelizmente. A nossa democracia é imatura no Brasil. O brasileiro ainda vota pelo estômago, o brasileiro ainda vota porque acha uma pessoa legal. Ele não quer saber das ideias, ele não quer saber o que a pessoa quer implantar no país. Infelizmente é assim ainda.
E eles não precisam de maioria para se eleger deputados. Eles precisam apenas de uma quantidade, certa quantidade de votos. Não precisa que uma grandíssima quantidade vote nele para que ele seja eleito. Muitas vezes eles não atingem número de votos suficiente para se eleger, mas são eleitos por conta de outro parlamentar que se elegeu com muitos votos. Então é um sistema precaríssimo, o sistema eleitoral brasileiro. Há de ser mudado, tem que ser mudado e mudado logo. E o sistema de governo aqui do Brasil também precisa ser mudado o quanto antes. Tá certo? Terminamos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou com a garganta meio ruim. Vocês podem reparar que está difícil de falar, está ardendo bastante. Peço a vocês que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seu like e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.